Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra, recebam a gloriosa e poderosa paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na gloriosa paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, amadas irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, o irmão Emerson Nunes tem um alerta de Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Pentecostal Deus de Amor, a toda a membresia, todos os pastores, evangelistas, cooperadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que estão firmes na doutrina de Jesus. Deus tem um alerta para todos vocês, aqueles que vão ouvir este áudio, dessa visão que Deus me deu, é um alerta para os crentes que estão na doutrina de Jesus, para aqueles que guardaram a palavra de Deus, que foi ensinada pelos profetas, pelos patriarcas, pelos homens de Deus do passado. Aqueles que guardaram a palavra de Deus, observou bem a vossa fé, imitando-o para toda a sua maneira de viver, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem é de Deus nos ouve, mas quem não é de Deus não nos ouve, diz a palavra. Glórias a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, estou nessa live agora para relatar a você esta visão que Deus me deu. Mas antes de eu relatar essa visão que Deus me deu, eu vou abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 10, verso 34. Glória a Jesus. Não, verso 32 a seguir. Provérbios, capítulo 9, verso 32 a seguir. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Os irmãos, compartilhem seus canais, nos meios de comunicação que Deus permite nós usarmos. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra de Deus: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e não rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Glórias a Deus. Tá vendo aí, meus irmãos? A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 8, verso 32 ao 36. Queridos irmãos, quero dar um alerta para os irmãos. Eu já venho orando há muito tempo pela Igreja Deus de Amor. Venho orando para que Deus venha fazer uma grande obra, para que o engano não prevaleça na casa de Deus. E Deus me deu uma visão muito forte, agora para avisar e alertar os irmãos, as irmãs que não se encurvaram a Baal, que estão fiel a Deus na doutrina do Senhor Jesus Cristo.
Deus me deu uma visão muito forte. Eu via, meus irmãos, uma reunião satânica de Satanás. Uns homens com caras de monstro, de bichos, como se fossem lobos, com orelhas pontudas, tinham gravatas, estavam de bermudão e até mesmo usando a Bíblia. E Deus me mostrou ali que era o espírito do falso profeta. E ali aqueles demônios, eles estavam conversando entre eles, arquitetando um plano como destruir os crentes de doutrina. Louvado seja Deus. E naquele momento eu vi eles falando desta maneira: nós estamos quase conseguindo destruir essa igreja, mas tem um problema. Aqueles crentes que estão fiel à doutrina, nós temos que dar um jeito neles. Nós temos que dar um jeito nos capangas. Olha que demônio astuto. Falou desta maneira: nós temos que tirar os capangas do Davi Miranda, porque eles ouviram a palavra deste homem, qual ele pregava a doutrina do homem lá de cima, do homem de branco. E eles aprenderam, e por causa deles, nós não conseguimos entrar totalmente na igreja. E ali eu começava a observar aqueles demônios malignos arquitetando esse plano. Aí o outro demônio falava assim: mas não tem jeito de parar esses crentes, essas pessoas que são fiel, porque eles têm muito poder e têm autoridade sobre nós. Aí esse demônio chefe falava: mas nós não vamos diretamente contra eles, nós vamos usar aqueles que estão sobre o nosso poder, aqueles que estão sobre nossas mãos, aqueles que já rejeitaram o homem lá de cima, que não concordam com a doutrina que o homem lá de cima ensinou ao fundador dessa igreja. E esse outro demônio fala: mas como que nós vamos fazer isso? Ele falava assim: nós vamos usar alguns dos líderes qual já se corromperam para isolar esses crentes que guarda a doutrina do homem de branco, qual o Davi Miranda pregou na terra. Nós vamos isolar eles, nós vamos tirar eles, nós vamos usar nossos líderes, que nós estamos usando eles, para isolar eles, para apartar eles da igreja, deixando eles desprezados. Vamos dificultar para eles não pregarem, para eles pregarem. Vamos dificultar para eles pregarem, para eles não fazer nada na igreja. Que através de nós fazendo isso, eles vão desanimar e vão sair dessa igreja. Aí nós entra de vez. Tá vendo? A intenção do diabo. E eu fiquei observando aquela reunião satânica de Satanás. O plano do diabo é o quê? É tirar todos os crentes de doutrina que estão fiel a Deus, na igreja Deus de amor, para que ele possa destruir ainda mais. Coisas piores não aconteceu, meus irmãos e minhas irmãs, porque tem crentes fiel, tem homens e mulheres de Deus fiel aqui dentro ainda. Então você, meu irmão e minha irmã, que tem compromisso com Deus na igreja Deus de amor, não desanime, continue orando, mesmo que estão barrando você, mesmo que você não tenha oportunidade mais de não pregar, de pregar. Faça a sua parte. O que mais importante é a sua salvação e você fazer a sua parte orando nessa igreja, porque essa igreja, ela foi revelada pelas divinas revelações do Espírito Santo de Deus. Não foi do homem, mas sim de Deus. Então o plano do diabo é esse: tirar todos os crentes de doutrina e usar divisores, pastores oportunistas que estão torcendo para a queda dessa igreja e começa a fundar a igreja dizendo que a igreja é de doutrina, que é certo, para vocês ir para a igreja deles. E lá você vai ver que não tem nada de doutrina, são todos enganadores. No seio dessas igrejas está tendo espiritismo, necromancia, contendas, divisões, e não tem nada de Deus. Tem igrejas sim que são de Deus ainda, fiéis, mesmo não sendo Deus de amor, tem.
mas tem muitos irmãos obreiros rebeldes que saíram do meio de nós, que saíram em pecados, saíram disciplinados por pecados de adultério, de prostituição, de roubos, e agora eles ficam disfarçados, dizendo que são bonzinhos, só para enganar vocês. Então tome cuidado com esses lobos devoradores. Então, se Deus não permitiu você sair da igreja Deus e Amor, continue nela lutando. Mas, irmão, eu não estou tendo oportunidade de pregar, de fazer a obra. Mas tem os hospitais, irmãos, tem as cadeias públicas, tem as praças, tem os meios de comunicação que Deus permite nós usarmos. Louvado seja Deus, para divulgar a palavra de Deus. Glória a Jesus, num som de áudio. Então ali eu via, meus irmãos, o plano de Satanás. E eu via eles falar até da minha pessoa. Nós temos que dar um jeito de barrar esse homem. E eu via ali eles fazer uma pauta e colocando o meu nome, como barrando o diabo vai usar homens usados por Satanás para me barrar na igreja de Deus e Amor. Mas tudo isso, irmãos, é permissão de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. E Deus me falou mais. Eu falei com Deus, mas Senhor, por que o Senhor está permitindo todas essas coisas acontecer na igreja? Deus falou, é cumprimento da minha palavra, meu servo, apostasia. Mas também eu estou permitindo isso porque o povo idolatraram muito o meu servo, endeusaram muito o meu servo e esqueceram de mim. Então eu recolhi o meu servo para os meus braços, para provar para ele que não era o meu servo que operava, quem opera sou eu. Então quando eles começarem a se humilhar, tirar a idolatria do coração, se voltar para mim em oração, em jejum, em obediência à minha palavra, em exaltação ao meu nome, eu vou estender as minhas mãos e uma grande obra eu vou fazer nesse ministério ainda. Mais que foi feito no passado. Mas para isso tem que se voltar para mim. Eu usei o meu servo na terra, mas já o tempo dele já se acabou. Eu já recolhi. Agora eu vou usar novos varões, novas varoas, com a unção do céu, para continuar pregando a minha palavra. Mas para isso tem que exaltar o meu nome. Muitos estão, em vez de orar a mim, em vez de suplicar para mim, começam a reclamar, começam a falar que falta faz o missionário. Eu queria que ele tivesse aqui de volta, missionário Davi Miranda. E eu não estou me agradando disso. Eles têm que falar é comigo, porque eu estou do lado deles a todo momento. Eles têm que orar para mim, glorificar a mim, pedir o meu socorro, porque era eu que usava o meu servo na terra. Sem mim ele não fazia nada, e eu usava o meu servo, porque ele estava em obediência à minha palavra. Mas chegou o tempo de eu recolher o meu servo. E agora muitos estão ainda idolatrando e pedindo ele de volta. Chegou até esse ponto de pedir ele de volta, sendo que eu estou com vocês. Eu, o Senhor Jesus Cristo, que estou com vocês e que tenho que ser adorado. Então, meu servo, vigiam bastante. O Senhor Jesus diz, vigiam bastante e ore somente a Jesus, pedindo no nome de Jesus, que as orações vão subir ao céu. Deus quer conserto com todos nós. E esses mundanos que estão destruindo a minha doutrina na minha igreja, a minha mão pesará sobre eles. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus está falando que Ele vai pesar a mão sobre esses homens que estão trazendo o paganismo para a igreja, que estão trazendo os templos de Baal para a igreja. Deus vai fazer a limpeza. Olha, meus irmãos, durante mais ou menos uns 3 anos e meio, a 3 a 4 anos, vai ser um tempo muito difícil na igreja Deus de Amor. Vai ser um tempo muito difícil, mas Jesus manda falar para vocês, para todos nós, que nós perseveremos na doutrina de Jesus, na obediência a Deus, que Deus vai nos honrar. Glória a Deus, aleluia. Vocês vão ver o que vai acontecer durante todos esses tempos. Então não desanime. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Eu vou ler mais uma vez, irmãos, o que Deus fala em Provérbios, capítulo 8, verso 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e não rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas ao que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Esses que estão aborrecendo a Deus, trazendo essa imagem da besta para dentro da casa de Deus, eles amam a própria morte. Esses que estão com abominação, que não prega mais a santificação do corpo, da alma e do espírito, eles amam a própria morte. Deus vai passar a espada, Deus vai ferir a carne desses homens, como feriu a carne de Joaquim, que foi ferido de cegueiras, e os seus filhos foram mortos à espada. Louvado seja Deus. E como Deus também fez com Elimás, que estava perseguindo Paulo para que não pregasse a doutrina de Deus para procônsul, e ali Deus feriu ele de cegueira através da profecia de Deus na boca do apóstolo Paulo. A mesma coisa Deus está falando, porque antes do dia terrível do Senhor, a Bíblia diz que meus filhos e minhas servas e servos profetizarão e terão visões e sonhos. E quantos mais não estão dando mais ouvido à palavra divina de Deus, não estão dando ouvidos às divinas revelações que Deus tem dado à igreja Deus de amor. E todos vocês que estão na liderança, façam um concerto com Deus. E quem está aí no cargo acima, não seja como Eli, porque Eli foi rebelde a Deus, encobrindo os erros dos filhos, e Deus feriu ele de morte também. A mesma coisa é vocês que estão aí, não sejam covardes, obreiros e obreiras, não seja covarde, denuncia o pecado e prega contra as coisas mundanas, porque a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então aí está, meus irmãos e minhas irmãs, e Deus ainda deu mais uma visão. Eu estava pescando num rio, aleluia, glória a Deus, e ali tinha um monte de peixe que eu já tinha pescado, e tinha mais uns irmãos ou as irmãs comigo, pescando. De repente aqueles irmãos ficavam desesperados, falavam assim: irmão Emerson, vamos fugir. Eu, por quê, meus irmãos? Porque ela está vindo. Falei, ela quem? Aquela mesma cobra, serpente que você viu enrolada na sede mundial, no templo da glória de Deus, ela está vindo até aqui para nos devorar. Eu falei assim, eu não vou fugir, vamos enfrentar ela. E aqueles irmãos com medo fugiam, eu ficava sozinho. E aquela cobra vinha, e Deus me dava uma espada na minha mão. E essa cobra não vinha para me atacar, ela vinha para atacar os peixes que estavam comigo. E eu não deixava, começava a lutar contra ela. E eu conseguia ferir as vistas dela. E ela recuava e entrava para dentro de um rio. E ali eu pegava aqueles peixes e levava embora. Quando eu chegava na minha casa, no meu lar, essa cobra estava dentro da minha casa lutando contra o meu pai. E meu pai, Valdemar Nunes, estava ali lutando com aquela cobra. E ali, quando eu entrei, louvado seja Deus, eu comecei a ajudar meu pai a lutar com aquela cobra. E naquele momento, meu pai pegou na cauda daquela cobra, ela diminuiu. E eu peguei na cabeça dela e começava a esmagar. E ali meu pai falou, bota ela dentro desse saco preto. E eu colocava essa cobra dentro de um saco preto. E ela começava a pegar fogo e a gritar. E naquele momento, louvado seja Deus, meu pai olhava para mim todo sorrindo. Você venceu, meu filho. Tu fosse fiel até o fim. Aí meu pai me entregava um violão de ouro, com as cordas de ouro na minha mão. E me entregava para mim. De repente eu vi o logotipo da igreja pentecostal Deus Amor, tudo sujo. E de repente ele se tornava limpinho, limpinho. E aí Deus falava, meus filhos, meus servos e servas, persevera na doutrina do Senhor nessa igreja, porque eu revelei ao meu servo para que vocês continuem firmes para resgatar vocês das garras do Egito, do pecado. Então agora continue pregando a minha palavra,
porque breve virei para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E ali eu me alegrava muito, louvado seja Deus, e aí acabou aquela visão. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado, vamos pedir mais o discernimento do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados pelos demônios enganadores. Vamos lutar, meus irmãos, ainda que isole nós, ainda que nos dê oportunidade para nós pregarmos, para nós fazer a obra de Deus, mas nós vamos se unir em oração, em jejum, glória a Deus, aleluia, em favor das almas. Vamos pregar, irmãos, o Evangelho de Deus, para que as almas venham se converter a Cristo. Então essa foi a visão de Deus, que Deus deu para mim, em passar a todos vocês, de nós da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Então vou continuar aqui, meus irmãos, lutando pela doutrina. Embora, creio que logo logo vou estar barrado, porque a visão que Deus me deu foi essa. Eu vi eles colocando meu nome numa lista negra, tipo barrando de pregar, porque a intenção do diabo é essa, é tirar todos os crentes de doutrina da Igreja Deus de Amor. E eu rogo por suas orações, ore por irmão Emerson Nunes e por todos os pregadores que pregam a sã doutrina de Jesus e que amam a sã doutrina de Jesus, que leva para o céu. E os meus irmãos de outros ministérios, orem por nós também, e que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos.